Amém, irmãos, a paz do Senhor, todos bem? Amém, tudo bom, Amém. graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus estão ouvindo. Então, queridos, nós temos este privilégio. Eu quero, primeiramente, agradecer ao nosso pastor Joel Freire Costa, na pessoa do nosso pastor Alcir, que tem nos dado essa rica oportunidade de estarmos juntamente com os irmãos para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. É muito gratificante saber que todas as vezes que temos este privilégio de ministrar a igreja e participar juntamente de um trabalho com os irmãos na igreja, nós somos muito edificados. E o Senhor usa de misericórdia e nos ensina mais um pouquinho, né? Para que a nossa caminhada não seja monótona, que nós possamos estar sempre aprendendo. E hoje, queridos, é uma área de que nós vemos que é muito importante para que, principalmente a criança, ela venha a se envolver com a palavra de Deus. Um dos grandes problemas da geração presente, ou atual, é que muitos até escutam acerca da palavra de Deus, ouvem acerca da Bíblia Sagrada, mas eles não têm relacionamento com ela. E o tema memorização de versículos, ele leva a pessoa a se envolver mais com a palavra de Deus. E no nosso caso, com esse privilégio de estarmos no CAPEC, nós vamos ensinar as nossas crianças diante disto que é algo maravilhoso e será muito produtivo e honroso para as suas vidas. Nós temos, queridos, textos bíblicos que nos apresenta a importância do nosso trato para com as nossas crianças com relação à palavra de Deus. Provérbios, capítulo 22, versículo número 6, nos diz: educa a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando ela envelhecer-se, ela não se desviará dele. Este é um texto muito bem conhecido de todos nós. Nós gostamos muito de fazer uso dele e trazer isso à memória dos pais, dos professores, para que as nossas crianças possam aprender, serem educadas no caminho que nós estamos trilhando. Isso é uma exortação para nós, de estarmos neste caminho para podermos ensinar as nossas crianças. Porém, queridos, ele requer alguns detalhes para que as crianças possam estar envolvidas conosco nesta caminhada. Não estarem sendo caminhando conosco, de não estarem simplesmente caminhando conosco na base dos empurrões, né? Sendo arrastadas, mas que elas possam crescer nesse caminho, sendo educada, e nós, juntamente com elas, dando o exemplo, né? E vendo como que elas vão ganhando força, ganhando rigidez. E aí, daí um pouco, nós vamos presenciar, nós vamos ver que elas já estão caminhando por si só. E assim, nós vemos nos dias atuais homens de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que têm amor pelas almas e nos dão exemplo de servo do Senhor. Porém, lá atrás, elas vieram sendo educadas, cumprindo Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Nós temos esta obrigação hoje de educar as nossas crianças no caminho em que nós estamos trilhando, para que quando elas envelhecerem, elas não se desviarão dele. Não é por causa das oportunidades que virão, mas é porque elas não quererão se desviar dele. Às vezes, queridos,
nós descuidamos um pouco em tratar as nossas crianças hoje, da forma com que tratamos as nossas crianças. Nós ouvimos testemunho de pessoas que eles tiveram grande luta para conseguir ter um filho. Casais que travaram verdadeiras batalhas espirituais para terem um filho. E, às vezes, que o casal é abençoado com um filho, a congregação é abençoada com crianças. Você que é professor de escola bíblica dominical e a sua classe está repleta de crianças, nós não podemos, queridos, desvencilhar o nosso olhar das crianças e não tivermos a sensibilidade de tratá-las como elas precisam ser tratadas. Nós sabemos que as faixas etárias vão requerer de nós sensibilidade, instrução da nossa parte, mas principalmente direção do Espírito Santo de Deus e sabedoria de Deus em nossas vidas, para que nós possamos distinguir as faixas etárias, os detalhes a serem aplicados para aquele momento, para aquelas circunstâncias, para que estas crianças para que as nossas crianças venham ser tratadas da forma que elas precisam ser tratadas. Um detalhe muito importante é que muitos pais, tendo a bênção de ter uma criança, de ter a sua prole iniciado, aumentada sobre a face da terra, passam a tratar as crianças e querendo impor nelas desejos pessoais e individuais. O nosso ensino hoje vai nos mostrar, queridos, que as nossas crianças, elas são assim como nós, pessoas. Né? E o que é ser pessoa? Pessoa é um ser dotado de sensibilidade, de inteligência e de vontade. Isso quer dizer que as crianças, mesmo na sua faixa etária, bem iniciante ainda, bem jovem, ou na medida que elas vão crescendo, nós vamos vendo estas coisas aflorando nelas. E por incrível que pareça, existem pessoas que não querem tratar as crianças como elas sendo pessoas, assim como você e eu. As crianças têm sensibilidade, elas têm sentimentos. As crianças, elas têm inteligência. E nós podemos ver isso nas crianças que nós temos um relacionamento mais próximo. Né? Elas são racionais. Nelas estão implantadas todas as características de um ser pessoal. Elas têm vontade, elas têm livre-arbítrio. E o ensino que nós temos praticado, sendo instruídos, ensinados pelos nossos professores, é para que nós possamos fazer uso desses dons, né? Dessas aptidões das nossas crianças e influenciá-las para aquilo que é certo, a se envolverem com a palavra de Deus. Né? As nossas crianças, queridos, tendo essa necessidade, nós vemos que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, eles precisam ser conservados inteiramente íntegros para o Senhor. E, às vezes, nós olhamos, queridos, e não vemos esse detalhe que deve ser implantado desde a sua tenra idade. Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dá o maior exemplo de cuidado que nós precisamos ter com as nossas crianças. Sabe por quê? Porque lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Senhor Jesus trilhou este caminho. Os pais, os professores, se nós podemos dizer assim, eles tiveram esse cuidado com o Senhor Jesus. Né? Por ser uma pessoa, o seu corpo crescia em estatura. Por ser uma pessoa, a sua alma crescia em sabedoria. Por ser uma pessoa, o seu espírito crescia em graça para com Deus e para com os homens. E assim, o maior exemplo
de ser humano que nós temos é nos dado através destas características que foram cuidadosamente percebidas pelo escritor, da qual aconteceu com nosso Senhor e Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós não podemos, queridos, querer tratar as nossas crianças como brinquedinhos, né? E querer que elas venham fazer algo que era, às vezes, o nosso desejo individual. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos um privilégio recebido do Senhor em instruir as nossas crianças naquilo que é a vontade de Deus. Elas serão abençoadas no âmbito físico, assim como o Senhor Jesus foi, e espiritualmente, assim como o Senhor Jesus foi. Né? Nós temos um privilégio. Por quê? Porque você e eu, querido, somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu dou glória a Deus por Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre toda a carne, cumprindo Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Ali, queridos, nós vemos que, por causa do Espírito Santo de Deus ser derramado sobre os habitantes da terra, ou aqueles que são agora salvos no Senhor Jesus Cristo, formando a sua igreja sobre a face da terra, eles são levados à prática, melhor dizendo, da mais sincera e genuína adoração. Sabia que você e eu somos aqueles adoradores que o Senhor, nosso Deus, busca e Ele encontra em nós? Nós somos aquelas pessoas, queridos, que temos recebido instrução, não somente diante dos livros ou dos conhecimentos que você e eu granjeamos e buscamos adquirir, mas conhecimento através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sabedoria para situações tão delicadas que os livros, muitas das vezes, não nos trazem a resposta. Mas o Senhor, nosso Deus, nos dá. Um grande privilégio que você e eu temos é de termos comunhão. Né? E isso, queridos, é por causa do período que você e eu vivemos. Né? Porque o Espírito Santo nos escolheu para sermos templo de Deus. Com isso, as nossas crianças precisam ser instruídas da mesma forma. Né? Ser aqueles adoradores de João, capítulo 4, versículo 23. Né? Ser aquelas pessoas cheias de sabedoria de Deus, igual 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15, aonde diz que aquele que é natural, ele não pode compreender as coisas espirituais do Espírito de Deus, porque elas são completamente espirituais. Mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Isso quer dizer, ele tem a instrução de Deus para conhecer as coisas espirituais, para conhecer as coisas físicas e fazer uso delas na sua vida diária. Né? Um grande privilégio que nós temos é o de termos comunhão, não só entre você e eu, graças a Deus por isso, né? Mas principalmente, igual diz 1 João capítulo 1, versículo 3, nós temos comunhão uns com os outros, conosco, diz o apóstolo. Depois nós temos comunhão principalmente com o Pai, nosso Senhor e Deus, e também com a pessoa de Jesus Cristo. As nossas crianças precisam aprender isso. E como elas vão aprender? Através de um seu relacionamento, da sua interação com a palavra de Deus. Não ser algo metódico simplesmente nas suas vidas. Algo ocasional, uma vez por semana. Né? Mas ser algo que elas vão se envolver com ela e elas vão sentir aquele fogo que a palavra de Deus leva a arder no nosso peito. Por quê? Por causa de alguns detalhes que nós vamos tratar aqui, e eu não quero estourar o meu tempo, por isso eu quero discorrer um pouquinho com os irmãos,
na nossa apostila e analisar aqui algumas coisas que o nosso ministério quer trazer à nossa mente para que nós venhamos a trilhar todos em um mesmo padrão, objetivando fazer com que as nossas crianças possam se envolver com a palavra de Deus. E o nosso tema é a memorização de versículos bíblicos. Nós temos aí alguns slides, eu não sei qual será a disponibilidade da nossa mídia em colocar, talvez, para os irmãos que estão lá no templo ou os irmãos que estão online, mas os nossos slides, queridos, vão nos apresentar algo muito prático e funcional para que as nossas crianças possam se envolver com a palavra de Deus e você e eu temos aquilo que é necessário para levá-las a se envolver com a palavra de Deus. O primeiro slide tem como título o versículo visualizado, né? Por quê? Porque isso aqui, queridos, é uma das formas que cativa a atenção das crianças. De antemão, eu preciso te dizer que ter a atenção das pessoas, né, conseguir a atenção das pessoas é algo muito difícil. É algo que requer sabedoria de Deus, que requer muita graça de Deus para conseguir a atenção das pessoas. E as nossas crianças não são diferentes. Elas precisam que nós desenvolvamos métodos de uma forma coerente com a palavra de Deus, e os versículos visualizados é algo que vão levá-las a ter a sua atenção cativada. Por isso, cabe a nós, queridos, buscarmos meios de apresentar estes versículos para ela. Vocês vão ver que o nosso CAPED tem aí os seus slides, na sua apostila e todo o material que foi preparado, de uma forma que cativa a atenção das crianças, né? Porém, nós temos aqui algumas informações que nunca deve ser privado de informação às crianças, seja ela em qualquer faixa etária que ela tiver. O primeiro está aí. A Bíblia, ela é o quê? Ela é a palavra de Deus. Nós temos aí nos nossos versículos visualizados. Então, por mais belo que seja a forma de você fazer com que as crianças tenham atenção diante de visualizar o versículo bíblico, a sua forma de interagir com ele, de ter a sua atenção cativada por ele, você nunca deve privar de enfatizar para as crianças que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O Deus criador dos céus e da terra, ele fala. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus nos dada como sinal de misericórdia de Deus para conosco, né? Depois, queridos, nós vamos ver aí que é a Bíblia que nos dá valores de conduta, valores de caráter, que nos dá convicção, né? E que nos dá algo que nos mantém no nosso rumo certo, que é a doutrina. E as nossas crianças devem aprender acerca deste tema, né? A Bíblia nos vai falar também dos atributos de Deus. Ela vai nos apresentar coisas que, às vezes, a mente humana, elas são incalculáveis. Nós não podemos imaginar, por exemplo, queridos, a não ser, além da informação bíblica, o que seria, por exemplo, algo onipotente, algo que tem todo o poder em suas mãos, algo que pode executar plenamente a sua vontade por causa do seu poder. Mas a Bíblia vai nos levar a ter o conhecimento destas coisas e nós podemos apresentar estas coisas às nossas crianças e fazer com que elas tenham o desejo de conhecer mais a respeito do nosso Deus através da sua palavra. Aqui também, no primeiro slide, diz que isso é importante para nós deixarmos estas coisas na mente das nossas crianças, né? Nosso slide também diz que a infância é um período, isso aqui é muito importante, mais efetivo e eficiente para ajudar o aluno a aprender sobre a Bíblia e construir a sua vida em bases cristãs.
ela fortalece a vida espiritual e dá crescimento e temor de Deus, guardando-a do pecado. Queridos, eu creio que é do seu conhecimento, mas nosso ministério sempre nos ensina alguns detalhes acerca da infância. E creio que você e eu sabemos que até os 7 anos, queridos, as principais, por que não dizer na sua maioria, de qualidades de vida de uma pessoa, elas são implantadas ali. Elas encontram o seu alicerce naquele período de vida do ser humano, que é até os 7 anos de idade. Como nós podemos exemplificar isso nós temos aqui uma análise bem rápida. Por exemplo, até os 7 anos de idade, a criança ela começa a ter noção de responsabilidades. Né? Ela começa a ter noção de responsabilidade. Se nós tivermos estes cuidados, elas vão ter noção que vão impactar, influenciar para muito benéfico a sua vida ao longo da sua história completa. Ela precisa ter noção de responsabilidade. Aí você e eu vamos buscar juntos, através da palavra de Deus, aplicar as responsabilidades para elas de acordo com a sua faixa etária. Não vai ser pesado, vai ser algo que ela vai desenvolver aquilo ali no seu período, no seu dia a dia, ela vai aprender a balancear as suas responsabilidades e assim nós vamos apresentando a prioridade que é a palavra de Deus na vida da criança. Até os 7 anos de idade, as nossas crianças aprendem aquilo que é uma das verdades bíblicas e científicas que o homem luta para jogar por terra, mas não consegue. Sabe qual é? Que Deus criou homem e mulher. Isso é uma verdade que a sociedade aí fora quer corromper, mas a Bíblia é muito clara em dizer isso em Gênesis capítulo 1, por que não dizer verso 28 e 29, né? E ela vai ver isso, queridos, no ambiente do seu lar, aonde ela é de nós imaginarmos que ela vive em uma família que não sofreu nenhum corte, nenhuma perda, mas ela vai aprender a fazer a diferenciação entre o homem e a mulher. No ambiente da igreja, ela vai aprender a fazer a diferenciação entre o homem e a mulher, e assim ela vai aprender a se posicionar na sociedade, a saber qual é o seu espaço na sociedade. Ela vai saber se ela tem as características da mamãe, se ela tem as características do papai, e quando ela sofrer algum embate das trevas, na palavra de Deus, ela já vai estar sendo alicerçada em entender que muito antes do professor dela nascer, da professora dela vir à existência, Deus já estava falando com ela que lá no princípio ele criou homem e criou mulher, né? Para você ver que são detalhes, queridos, que vai começar a dar à criança sabedoria para que ela possa trilhar o seu caminho e as suas escolhas por toda a vida. Né? A homossexualidade hoje é um grande problema e a igreja, às vezes, está de mãos atadas. Por quê? Porque desprezam aquilo que é primordial para a formação do caráter de uma pessoa. Mas aqui, os nossos pastores tiveram cuidado de nos apresentar isso. A Bíblia nos dá padrões de caráter, de personalidade, qualidades que Deus espera que o homem tenha. E as nossas crianças terão para a honra e glória do nome do Senhor. Os versículos visualizados, queridos, aonde é uma das formas de cativarmos a atenção das nossas crianças, também vai nos mostrar, no slide número 2, que por que nós devemos usar esses versículos visualizados. A área responsável pela técnica educativa é a didática, cujo objetivo é o ensino. As crianças guardam melhor o que ouvem, o que veem e o que fazem. Né? Então, está aqui uma grande oportunidade para um trabalho frutífero e honroso na obra do Senhor para nós, professores. Né? Estamos aqui representando nossos pastores, ajudando ele no seu cargo de pastorear as crianças, fazendo com que elas ouçam a palavra de Deus,
para que elas vejam a palavra de Deus e por que não extrair alguns versículos da Bíblia e colocar em prática em uma sala de aula, onde as crianças poderão fazer com que aquele versículo ali, uma simbologia, de repente uma peça teatral que nós sempre vemos no nosso meio, as crianças estão se envolvendo com a palavra de Deus e não tendo a palavra de Deus como algo inacessível para elas, né? Assim nós trazemos à mente dela, você fazendo isso, você está praticando a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O slide número 3, eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar, talvez da forma que eu separei aqui para a ministração, mas está na página 21, é o primeiro slide. Ele diz assim: por que a criança precisa conhecer a palavra de Deus? Aí nós vamos ver alguns detalhes muito importantes do porquê a criança precisa conhecer a palavra de Deus. Todo homem precisa destas coisas que nós buscamos apresentar às nossas crianças de antemão, para que elas cresçam segundo o padrão que o Evangelho nos ensina que elas venham a crescer. Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a terra do norte ao sul, do leste ao oeste, de continente a continente, de mar a mar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem precisa ter noção desta verdade bíblica. Porém, todo homem precisa ter o consolo da verdade bíblica também, que está em João 14:6, aonde o Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus, ele quer que nós apresentemos estas coisas, mas ele já traz a resposta, o consolo, o conforto, o escape, a direção certa para que as nossas crianças venham a entender que Deus já proveu uma resolução para aquilo que é um problema irresolúvel, né? Que não tem nenhuma possibilidade de ser resolvido pelo homem. Deus já proveu isso. As crianças precisam ter noção disso. As crianças precisam ter noção, assim como eu digo, todo homem na face da terra que não tem noção dessas coisas, ele precisa entender o que está em João capítulo 1, versículo 12, aonde o Evangelho diz: portanto, todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Por quê? Porque no versículo 11 rejeitaram, mas no versículo 12 do Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que todos que receberam o Senhor Jesus Cristo, agora Deus lhes deu o poder, o direito, a oportunidade, o privilégio, a honra de serem feitos filhos de Deus. Glória ao nome de Jesus. E aqui, queridos, eu coloco um pouquinho, né, do meu tempero nesta passagem aqui para poder dizer para os irmãos aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração como um complemento aqui da nossa exposição, só até aqui neste momento. A Bíblia nos diz, queridos, em 1 João capítulo 3, versículo 2, um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Sabe o que diz lá? O apóstolo João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. Ora, as nossas crianças precisam receber um tesouro como este nas suas vidas. Elas precisam receber a instrução dada por nós através da palavra de Deus, glória ao nome de Jesus, de que Deus as ama, de que Deus vai se manifestar sobre a terra e de que assim como ele é, nós o veremos. Elas precisam saber que homem nenhum viu a Deus.
Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, do maior ao menor, como costumamos orar, né? Do mais velho ao mais novo, do mais experiente ao menos experiente na história da vida, como são as nossas crianças. Elas precisam entender que Deus quer se manifestar a elas. E assim como Ele é, Ele vai se apresentar a elas também, assim como toda a sua igreja. Por isso, queridos, tem muitas coisas na palavra de Deus que pode nos levar, nos impulsionar, nos dar graça para podermos adquirir, para podermos conseguir a atenção das nossas crianças para envolvê-las na palavra de Deus. Né? As nossas crianças, elas precisam conhecer a palavra de Deus porque elas precisam ter segurança de quem é o nosso Deus, qual é o posto que elas estão sendo colocadas e apresentadas para um período, para uma vida diferente, né? Uma vida diferente da sociedade. E, infelizmente, uma vida diferente do coleguinha da escola, do coleguinha lá da babá. Elas precisam ter segurança no Senhor Jesus Cristo. Somos nós que vamos mostrar isso através da palavra de Deus. João, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. As nossas crianças precisam aprender que Deus, ele é um Deus que julgará toda impunidade e todos aqueles que se afastam dos seus caminhos. Assim, elas vão se empenhar em elas vão se esforçar em fazer escolhas de acordo com que a palavra de Deus requer que elas façam. Às vezes nós não queremos falar que nosso Deus também é um Deus de juízo, né? O nosso Deus criou céus e terra, mas nosso Deus também criou o inferno para o diabo e os seus anjos. As nossas crianças precisam entender que o nosso Deus é santo e ele não compactua com o pecado. E todo homem que pratica o mal será condenado ao inferno eterno. As nossas crianças precisam ter noção disso. Por quê? Porque elas vão entender que o nosso Deus é um ser pessoal. É um Deus que quer relacionamento, que quer que nós façamos escolhas boas de acordo à sua palavra, aquilo que ele nos diz. Por isso, queridos, nós vamos buscando cada vez mais e mais apresentar os textos bíblicos para as nossas crianças, para que elas venham ter noção daquilo que Deus espera que elas façam de acordo à palavra de Deus. Né? As nossas crianças precisam entender que o nosso Deus requer um padrão de vida de todo ser humano. Está aí no nosso slide. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos. Deus não é um Deus a favor da guerra. Deus não é um Deus a favor da violência. Deus não é um Deus a favor das coisas más que acontecem hoje e acontecem em grande escala no mundo. Deus requer paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aí no nosso slide. As nossas crianças precisam ter noção para que o seu intelecto seja despertado a ter um relacionamento com este Deus que requer coisas boas de todos os homens, né? Nossas crianças precisam conhecer a palavra de Deus porque elas precisam conhecer quem é o inimigo das nossas almas. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Elas precisam conhecer também que existe um ser que desobedece a Deus, que existem seres que foram influenciados por este que desobedecem a Deus. E eles são nossos inimigos, sim. Que o nosso inimigo não é o coleguinha da escola, não é o irmãozinho da classe de escola bíblica dominical na igreja, porque ele tomou o pirulito um do outro, porque ele pisou no pé um do outro, porque ele empurrou um ou outro por causa de um brinquedinho. Os nossos inimigos não são de carne e sangue, mas eles são espirituais.
Por isso, as nossas crianças precisam entender aquilo que nos forma. Espírito é parte composta do ser de uma pessoa, né? A nossa parte imaterial, ela é composta pelo espírito. E os nossos inimigos, as nossas criancinhas precisam aprender que o nosso inimigo, ele é espiritual, influenciando no físico para causar dano, né? As nossas crianças precisam conhecer a palavra de Deus, porque Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Elas precisam conhecer versículos como este, sabe por quê? Porque a sociedade aí fora diz que nós criamos os filhos para o mundo, mas na igreja, os nossos filhos são criados para Deus. Na igreja, os nossos filhos são criados para serem cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus, que manuseiem bem a palavra da verdade. Na igreja, nós criamos filhos, queridos, para serem missionários do Senhor, glória a Deus. Nós não vamos criá-los para o mundo, não, de forma alguma. Os nossos filhos são do Senhor, eles precisam entender que eles são herança que Deus nos deu nesta terra. E como nós vamos fazer isso? Porque elas precisam conhecer a palavra de Deus para terem a sua mente despertada em valores bem resumidos, pelos quais nós estamos fazendo o exemplo aqui nesta noite. E aí, queridos, na medida que elas forem tendo relacionamento com a palavra de Deus, interagindo com a palavra de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, elas vão se debruçar sobre verdades, sobre promessas, sobre formas, conselhos de Deus, coisas maravilhosas para as suas vidas, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos iniciar colocando uma pedrinha, colocando mais uma, e assim nós vamos poder erguer uma muralha, né, para proteger as nossas crianças. Tem mais um slide aí que diz: o que fazer quando a criança não demonstra atenção em aprender o versículo visualizado? Ora, nós vamos voltar aqui, queridos, para aquilo que é a fonte inicial, né, os pilares do cristianismo que você e eu busca viver. Qual é um desses pilares irremovíveis? A oração. Nós vamos orar por esta criança. Nós vamos clamar ao nosso Deus que ouça o nosso clamor e venha se manifestar na vida dela. Pessoas, queridos, que tiveram a sua vida mudada porque Deus usou alguém em profecia. Deus batizou no Espírito Santo, inclusive crianças. Nosso CONAD está chegando e nós estamos ansiosos pelo CONAD. E nós cremos que lá Deus vai batizar as crianças no Espírito Santo novamente. Deus vai chamar crianças, Deus vai fazer promessas que vai ser como combustível para a vida das nossas crianças na sua caminhada com Cristo. Vamos orar pelas crianças. Quando a criança não demonstrar interesse em aprender os versículos bíblicos visualizados ou etc., nós vamos buscar conversar com ela. Vamos fazer a nossa parte. Um bom conselho, ele pode endireitar uma vida, né? Um mau conselho, ele pode destruir uma cidade, uma nação inteira. Nós vemos Israel foi destruído por causa de maus conselhos, né? Por muitas vezes, mas nós podemos dar bons conselhos, inclusive às nossas crianças, na palavra de Deus. Nós vamos procurar, queridos, igual está no slide aí, buscar levar as nossas crianças a ter uma decisão em pró do evangelho, daquilo que Deus espera delas, né? Fazer com que elas usem a racionalidade, a sua opção de fazer escolhas, o seu livre-arbítrio em escolher aquilo que Deus espera que elas escolham. E é nós que Deus levantou nos dias atuais para apresentar estas coisas às nossas crianças. Com sabedoria e graça, você e eu vamos alcançar esta vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Tem mais um slide aí na página 21 que diz assim: como ensinar o versículo bíblico? E aí nós temos aí
algumas formas bem práticas, né? Leia na Bíblia o versículo inteiro, né? Se a criança precisa começar a se envolver com os versículos bíblicos, leia os versículos talvez mais curtos, mais simples, mais fáceis de ser decorados, né? Explique o que significa as palavras difíceis, né? O que significa as palavras difíceis dos versículos, explique para elas, repita com as crianças até que esteja decorado e não esqueça de repetir junto com a referência. Eu gosto muito de citar a referência dos textos bíblicos que às vezes nós usamos em oportunidades como esta. Por quê? Porque uma das coisas você pode querer conferir, ou você deve querer conferir se a referência está certa. Agora eu te digo uma coisa, eu posso até, uma vez ou outra, ou muitas vezes, ou quase sempre, me equivocar na referência. Mas quando você for lá conferir a referência, Deus tem algo para te falar naquele texto ali. Aí você vai olhar e falar, o homem, ele tem as suas falhas, né? O pregador lá disse a referência aqui, mas ela não está bem de acordo com o que ele disse. Mas quando eu vim aqui olhar, eu vim aqui, outro texto aqui, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Eu vi aqui uma palavra que ele esqueceu de citar lá, mas eu estou vendo essa palavra aqui, e aí já é o Espírito Santo falando contigo diretamente através da palavra. Assim vai ser com as nossas crianças também. Não tenha medo de errar uma referência. Você pode citar 30, 40, 50 referências bíblicas, errar um ou outro, não tem problema, peça perdão quantas vezes for necessário. Busque melhorar quantas vezes você querer melhorar mais e mais para fazer algo mais excelente para o nosso Deus. Mas uma coisa é certa, quando elas forem lá conferir a referência, Deus estará falando com elas, né? Através da sua palavra. Outro conselho aqui, queridos, varie o método de ensino, né? Nós precisamos buscar variar a forma com que estamos ensinando. E aí que entra, né, os seus momentos de oração para aquela vida. Né? É aí que entra os seus momentos de oração para com aquela criança, para com aquela situação que às vezes as crianças também estão enfrentando. Né? E nós estamos cientes disso aí, precisando instruí-las na palavra do Senhor. Nós temos aqui na página 22, como deixar seu ensino mais interessante. Uma vez eu ouvi que os métodos, eles não são muito aprovados por Deus. É um ledo engano. Nós precisamos orar e buscar métodos de alcançar a atenção das crianças. Né? Então, busque fazer com que os métodos eles sejam uma forma interessante de deixar o seu ensino apresentável às crianças. Mais um slide aí diz como deixar o seu ensino interessante, e aí deixa aqui, está aqui escrito o segundo slide da página 22. Né? Não demonstre desânimo ao ensinar o versículo. Nós temos que apresentar essas coisas com alegria, com fervor na alma, né? Cheios do gozo do Espírito, pentecostais como somos, queridos. Isso é um privilégio que Deus tem nos dado para poder fazer, apresentar a palavra de Deus com alegria. Glória ao nome de Jesus. Apresentar isto aqui, querido, para as nossas crianças, não desanimado, não cabisbaixo, não triste, porque, olha, esse texto aqui, eu estou meio confuso, Não, apresentemos isso com alegria na alma, como você e eu temos, salvos em Jesus Cristo. Nós temos muita alegria e gozo na alma em falar da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus, né? Temos mais um slide aí, como deixar o nosso ensino interessante, queridos. A recitação e a pontuação é importante para o ensino, né? Talvez promover formas de pontuação para as crianças que decorarem versículos, que forem bem ou em partes dos versículos ali, apresentar detalhes dos versículos, né?
Fazer perguntas sobre os versículos bíblicos é uma forma de deixar o seu ensino interessante. Como deixar o seu ensino interessante para as crianças menores? Ensine versículos que tenham poucas palavras. É recomendado ensinar os versículos antes da história bíblica. Porém, às vezes é preciso ensiná-las após a lição, fazendo um pequeno intervalo com um cântico. Quais métodos usar? Na página 23, nós vemos aí alguns, né, queridos? Quadro em branco, flanelógrafo, cartazes, figuras, quadros, álbum seriado, mural fixo ou móvel, gestos, versículos musicados. E aí você vai vendo muitas formas aí. Quebra-cabeça, varal, perguntas, dividir em classes, grupos, slides no projetor, fazer uso da tecnologia para cativar a atenção das crianças e deixar o ensino interessante através dos métodos que podemos usar para ensinar a palavra de Deus. Né? Como fazer a recapitulação? As crianças podem repetir o versículo várias vezes. E a repetição, ela é a forma mais eficaz de uma criança decorar um verso bíblico. Assim também para o adulto. Para você que tem dificuldade em decorar versículos bíblicos e você gostaria de decorar versículos bíblicos, a repetição, ela é a forma mais eficaz para que você possa decorar versículos bíblicos. Além da repetição, sabe aonde o versículo deve ser colocado? Não só aqui, ele deve ser colocado aqui, no coração. É você pegar o versículo, chora em cima dele, ri, alegre-se em cima dele, até o versículo fazer parte de você como uma promessa de Deus para a sua vida, como uma instrução de Deus para a sua vida, como uma exortação de Deus para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Isso deve ser apresentado às nossas crianças. Outro detalhe importante, e eu quero citar isso aqui para os irmãos, e deixar também um alerta, são as gincanas. Né? Busque a forma bem prática, saudável, de elaborar gincanas em meio à sua classe. E assim as crianças vão ter ali um método eficaz, né, de poder memorizar versículos bíblicos, de responder sobre questões bíblicas, né, e assim elas terem sua interação, seu envolvimento por completo com a palavra de Deus. Observação para a memorização. Dê lembrancinhas, colar cartazes em cadernos individuais. Estou na página 24, queridos. O período de ensino do versículo não pode ser muito longo, mas talvez você deve voltar àquele versículo para que você consiga ter um resultado melhor. Talvez não foi o tempo, não alcançou, talvez algo aconteceu que tirou a sua oportunidade e ali o tempo ficou limitado, como o nosso tempo aqui está limitado, né? Mas temos aqui as formas das observações para memorização. Fale aos alunos que o maior prêmio, ele é o quê? Espiritual. Invisível, mas ele é real. Né? Nós precisamos falar para eles que o maior prêmio que nós temos, queridos, ele é espiritual. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo dá os seus frutos na estação própria. A folhagem não murcha e não cai, e tudo quanto ele fizer prosperará. As nossas crianças precisam ter noção disso. As nossas crianças precisam ter noção de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, junta e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. As nossas crianças precisam ter noção do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O Salmo 119, versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. E elas vão ser impactadas pela palavra de Deus, despertadas a aprender acerca da palavra de Deus através da sua vida, que Deus quer usar como instrumento nas tuas mãos. Quero seguir o conselho do nosso pastor, pedido, a sua ordem, né? De estarmos orando e assim estarmos juntos amanhã, mais uma vez, para aprendermos a palavra do Senhor e aplicá-las às nossas crianças. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te dar graças, Senhor, por cada família, por cada alma, por cada salvo, por cada filho teu, Senhor, que está até neste momento, ó Pai querido, aprendendo, Senhor, de acordo com a tua palavra, para ser usados, ó Deus, na tua obra. Meu Deus, derrama o teu Santo Espírito, ó Pai. Contempla, Senhor, as necessidades de cada um de nós, Senhor. Molda-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Enche-nos, Senhor, dos teus dons, ó Pai, para sermos usados nas tuas mãos como um instrumento poderoso, Senhor. Pai querido, as nossas crianças precisam de ti, Senhor. Por isso, ó Deus, olhe para nós, Senhor. Remova, Senhor, toda a incredulidade do nosso coração, toda a falta de sabedoria, Senhor. Remova, ó Pai, e derrama a sabedoria do alto sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, formar obreiros de valor, Senhor. Mulheres, Senhor, de valor, ó Pai querido. Levitas, cantores na tua casa, pregadores, oradores, pessoas que tenham comunhão contigo, Senhor. E elas são as nossas crianças, Pai. São heranças tuas, Senhor, nos dada, para cuidar, para ensinar, para instruir, Senhor. Por isso, meu Deus, nos ajuda, ó Pai querido. Dai-nos, Senhor, a tua graça, hoje e sempre. Dai-nos uma noite de paz e descanso. Nós possamos estar de volta amanhã, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos, nossa liderança, onde quer que esteja, que Deus abençoe. Amém.